Olá, meus irmãos, Pai seja convosco. Vamos aqui mais uma vez ministrarmos ao Senhor, cultuarmos ao nosso Deus, aquele que é vivo e que é poderoso. Amém? Aonde você estiver nesse momento, se você puder fechar os seus olhos, vamos orar no nome de Jesus. Querido Deus e Pai amado, em Teu nome nós nos reunimos neste momento, Deus, e nós oramos a Ti neste lugar, consagramos nossas vidas ao Senhor, consagramos, meu Deus, tudo o que vai acontecer. Entregamos a Ti, Deus, e colocamos as Tuas mãos, Pai amado. Pedimos que no nome de Jesus o Senhor venha operando sobre os nossos corações, que o Senhor já venha repreendendo todo o mal e tudo que não seja de Ti, Deus, e tudo que queira atrapalhar, impedir este culto, caia por terra no nome de Jesus, Deus, pois nós queremos tão somente adorar e exaltar o Teu nome, Jesus. Visita agora cada lar e cada família, Senhor, toque em cada coração, aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor venha curando neste momento, que toda opressão, depressão, síndrome do pânico, todo o mal e tudo que não seja de Ti, Pai, já seja repreendido agora no nome de Jesus. Fala conosco neste lugar, porque nós queremos ouvir tão somente a Tua voz e a Tua presença seja real no nosso meio. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos e Te agradecemos, ó Senhor. Amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor. Tu és santo, Deus. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da Tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, fazer morada. Espírito Santo, ora em mim. Meu coração é o Teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da Tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, fazer morada. Espírito Santo, ora em mim. O meu coração é o Teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. O meu coração é o Teu lugar, faça morada. Espírito Santo, ora em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Faça morada dentro dos nossos corações, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano, e quando eu planejo me mostra que és bem melhor o Teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim.
fiz, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesses, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Sim, Senhor, para mim. Eu quero mais desse amor, quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não me importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar teu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Nada vai, Deus. Nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesses, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor, quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não me importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. Senhor. Glória a Deus. Somente o Senhor pode nos dar a paz que excede todo entendimento humano. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui à palavra do Senhor, aquilo que o Espírito Santo queira ministrar aos nossos corações por meio da palavra dele. Amém? Que neste momento o meu e o teu coração possa estar aberto e totalmente voltado para a presença do Senhor, para que Ele possa aí não achar nenhum impedimento, que as portas do nosso coração estejam totalmente abertas, né? Para que Ele venha e faça morada como nós ministramos no louvor. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, livro de Eclesiastes, capítulo de número 7. Nós vamos aqui a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 7, verso de número 8. Eclesiastes 7, versículo de número 8. E a palavra vai nos dizer assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Amém? Vamos orar por essa palavra? Deus, fale conosco por meio da Tua santa e poderosa palavra do Senhor. Ministre aos nossos corações, a cada vida que está agora vendo este vídeo, Pai amado. Que o Senhor venha falando em cada coração. Que todo mal, tudo que não seja do Senhor, mais uma vez eu oro, repreendendo no nome de Jesus. Que toda dureza, toda incredulidade caia por terra.
para a glória do Teu santo nome, nós possamos assim sermos ministrados pela presença do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Assim nós oramos e te damos graça. Amém. Palavra do Senhor de Eclesiastes, capítulo 7, verso 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Então nós vamos falar um pouco a respeito dos dias que nós estamos vivendo, de tudo que está acontecendo, né? E eu gostaria de falar a respeito de esses dias maus, né? Esses dias maus que nós estamos passando, esses dias maus que nós estamos vivendo. Não é só um país, não é só uma nação, mas todo mundo, né, está vivendo esses dias. E são dias difíceis, né? Dias de dor, de choro, de pranto, de morte, de percas. Quem sofreu percas, né, dos seus entes queridos, tem sido dias maus, né? E nós precisamos entender que a vida é assim, né? Ela é feita de dias bons e de dias maus, né? Existem os dias bons, mas também existem os dias maus, né? E nós não podemos esquecer de maneira nenhuma, né, de que quando nós estivermos vivendo os dias bons, a gente não se esqueça que também vai vir os dias maus, que existem os dias maus, né? E nós também não podemos esquecer de que quando nós estivermos vivendo os dias maus, mas também existem os dias bons, né? Então, isso tudo vai passar. Nós cremos no nome de Jesus. Dias bons virão, dias melhores o Senhor, eu creio, o Senhor tem preparado para todos nós, né? Um exemplo na palavra do Senhor a respeito disso é a vida de José, né? Quando José ali interpreta os sonhos de Faraó, aquele sonho a qual ninguém conseguia decifrar, ninguém conseguia interpretar, né? Mas somente José, porque havia sobre ele o dom de Deus, o poder de Deus estava sobre a vida dele. Então ele disse para Faraó: olha, Faraó, os dois sonhos são um só, né? E eles representam 7 anos de fartura, mas também 7 anos de seca, né? Então é necessário que nos dias de fartura seja juntado nos celeiros, para que quando chegar os dias de seca, o Egito não venha morrer, né? E assim aconteceu. Nós conhecemos a história de José. Então existem os dias bons e existem os dias maus, né? E nós precisamos cada dia mais estarmos sendo direcionados pelo Senhor e entender que melhor do que o princípio é o fim das coisas, né? Como a palavra está nos dizendo assim, né? Coisa que parece que no nosso contexto, no nosso dia a dia, é ao contrário, né? Por exemplo, você presta atenção que a pessoa ela vai abrir um comércio, um negócio, uma loja, um supermercado, né? No princípio é promoções em cima de promoções, né? Agradando as pessoas ali, tentando atrair as pessoas, né? Só que no decorrer da caminhada, né, quantos supermercados têm fechado, quantas lojas não têm quebrado, né? Porque se prepararam para um princípio, mas não se prepararam para a caminhada, para chegar-se o fim nos dias bons, né? Mas foram ali ao fracasso, foram ali à falência, né? Quantos empresários faliram, né? Que começaram tão bem, com mega estrutura, com prédios, né, grandes e estoque, né, dentro daquele prédio, seja de comida, seja de roupa, loja, qual seja ali o que ele abriu ali, o negócio que ele colocou, mas que não vai muito tempo. 2, 3 anos depois, aquela loja ela acaba quebrando, ela acaba falindo, né? Porque as pessoas acham que melhor é o começo e que tem que investir tudo no começo, né? Mas a palavra está nos ensinando diferente, né? Melhor é o fim das coisas do que o começo dela, né? Eu me lembro aqui de um empresário hoje lá na cidade de Horizonte, e eu me lembro que quando ele começou o ramo dele, né, o negócio dele ali, ele abriu um pequeno comércio, era chamado de bodega. Não sei se você é desse tempo, dessa época, né, mas era uma bodega ali, onde ele vendia alguns poucos alimentos. A gente chegava lá, na casa dele mesmo, apenas um quartinho que ele separou, e o chão ali de terra, não tinha nem cimento era ainda, né? Quanto mais hoje o piso, a cerâmica. E na sua prateleira, uma prateleirazinha simples de madeira, você contava o que tinha, né? Era muito pouco o que ele tinha ali para oferecer, né? Poucos quilos de arroz, poucos quilos de açúcar, e começando, né? Um pacotezinho de bombom ali para vender. Mas ele começou assim,
E acredito que as pessoas olhavam e diziam, não, isso aí não vai muito à frente não. Logo ele vai parar, vai desistir. Mas pelo contrário, cada vez ele foi se aprimorando, cada vez ele foi crescendo, cada vez ele foi expandindo, né? E para resumir a história, hoje esse homem, lá na cidade de Horizonte, ele tem por volta aí de 20 e poucas casas alugadas, né? Tem o seu comércio muito grande, fornece muitas pessoas. Então o final dele hoje, né? Ou seja, o decorrer da caminhada dele hoje está muito melhor do que no princípio, ao contrário de muitos que só se preocupam logo no princípio. Então, trazendo para a nossa vida espiritual, vamos aqui falar da nossa vida espiritual. Como é que está a minha vida hoje? Como está a tua vida hoje? Como está a nossa caminhada cristã? Como foi que a gente começou e como nós estamos hoje? É uma boa reflexão para todos nós, né? Reflita sobre isso neste momento. Como está a tua vida espiritual? Como foi o teu começo? Como foi o teu final? Como você se encontra hoje, né? Aqueles que já se afastaram, né, da presença do Senhor, que saíram da igreja, se desviaram dos caminhos, né? Como foi o seu começo? Como foi o meu começo, né? E deixa eu dar um breve relato aqui, como eu comecei, né? Eu comecei no ano de 2009, no dia 12 de abril, entreguei minha vida ao Senhor Jesus, e a partir daquele dia eu decidi buscar ao Senhor, e a minha convenção, ela foi uma convenção, graças a Deus, verdadeira, né? E assim na vida de muitos, né? Quem se converte verdadeiramente é gerado no seu coração o primeiro amor, aonde ele quer buscar cada vez mais o Senhor, quer cada vez mais estar na presença de Deus, fazer para Deus, se entregar para Deus, e assim foi a minha vida, né? A minha caminhada cristã, no começo, no princípio, né? Eu não medi esforço para estar na presença do Senhor, eu queria estar com Deus, eu queria fazer as coisas para o Senhor, né? Eu trabalhava numa empresa de segunda a sábado, folgava apenas no domingo, entrava 1 da tarde e saía às 10 da noite, né? E não tinha muito tempo para estar na igreja, só no domingo mesmo, semana não tinha como, né? Mas aquele domingo eu aproveitava para estar com o Senhor. Eu acordava cedo juntamente com a minha família, minha esposa e minha filha, e a gente ia para a escola bíblica domingo pela manhã, a qual eu poderia aproveitar para dormir até mais tarde, porque passava a semana inteira trabalhando. Poderia deixar somente para participar do culto, mas não. A gente estava lá na escola bíblica, a gente ia, porque algo ardia dentro dos nossos corações, né? Ou seja, era o amor pelo Senhor, o amor pelas coisas de Deus. Aquele era o princípio, era o começo. E cada vez mais eu buscava estar com o Senhor, buscava Deus, né? Então a gente tinha essa escola bíblica pela manhã, terminava por volta de 9 da manhã, a gente tomava um café, tinha um momento ali de comunhão com os irmãos, conversava um pouco com o pastor, voltava para casa por volta de 10, 10 e meia, minha esposa ia fazer o almoço, e a gente ia ali, almoçava, né, e deitava um pouco no meu dia para descansar. E eu, apaixonado por futebol, 4 horas da tarde tinha o jogo, né, começava o futebol ali, só que o nosso culto começava, se não me engano, 6 da noite, ou 5 e meia, acho que era 6 da noite, o culto começava. E quando a gente terminava de almoçar, deitava um pouco, mas logo 12 e meia, 12 e pouco eu levantava, porque eu havia me comprometido em ajudar lá na igreja, em limpar, preparar para o culto, organizar os instrumentos, levar as coisas lá para a igreja. Então 12 e meia, eu já saía de novo para a igreja todo domingo, no domingo, e voltava 3, 3 e meia, 4 da tarde. Chegava, era praticamente só, tomava um banho, ficava ali um pouco e já voltava para o culto novamente, né? Então isso acontecia todo domingo, né? O domingo que eu tinha para descansar, eu preferia estar com o Senhor, né? E por que eu estou contando isso? Querendo ser melhor? Não, eu estou falando do meu princípio, né? Do meu começo. Talvez você se identifique com isso que eu estou falando. Talvez a sua caminhada foi assim. Você não media esforço para estar com o Senhor. Você queria estar na presença de Deus, você queria buscar a Deus, você não perdia culto, não perdia escola bíblica, não perdia oração, não perdia seminário. Mas hoje, como está você? Como estou eu? Como nós estamos na nossa caminhada?
Será que nós estamos cada vez mais progredindo para um melhor do que no princípio? Ou será que está tudo ao contrário hoje? Será que não tem nada de melhor? Nós não melhoramos, nós não progredimos, nós não avançamos. Então, a palavra está nos ensinando que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Muito melhor é o fim. E muitas pessoas só se preocupam no começo e só se entregam no começo, né? Quem sabe você hoje, para vir à igreja, é uma dificuldade, tudo tem que cooperar, né? Se chega um pouco cansado, já não vem para o culto, né? Se tem outras pessoas, você já prefere ficar com as outras pessoas ao invés de vir para o culto. Tudo é empecilho, tudo é barreira para buscar a Deus, para estar com Deus, para orar, para ler a palavra, não tem mais tempo. Então isso é muito importante para que nós possamos refletir, para que nós possamos meditar, para que nós possamos aprender a entender que cada vez mais a vida cristã, a caminhada com Cristo, ela tem que ser melhor. É de glória em glória, a gente vai sendo transformado, moldado, e a gente vai ficando, para a gente ficar melhor e não pior. O processo do Senhor é para nos transformar verdadeiramente em uma nova criatura, como está lá em Coríntios, né? Uma nova criatura. Então, possamos avaliar isso, né? De nos tornarmos pessoas melhores, né? E não nos preocupar como foi o começo, mas nos preocupar como vai ser o meu fim, como vai ser o fim da minha carreira, né? Fazer como o apóstolo Paulo: combati um bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé, né? Então, encerrar de uma maneira a qual seja para a glória de Deus, a qual Deus seja exaltado e glorificado através da minha e da tua vida. Então, meditamos isso e pensamos sobre isso, né? E nós temos exemplo de pessoas aqui que começaram bem, mas terminaram mal, né? E eu vou dar um exemplo de uma pessoa que começou bem, mas infelizmente terminou muito mal, que é Ló. Você conhece, né? História de Ló, sobrinho de Abraão. E quando Deus chama Abraão ali, Ló vai com ele e a história vai dizer que Ló começa a enriquecer também, começa a ser abençoado, começa a prosperar, ao ponto de chegar a um momento em que eles têm que se separar, porque não dava mais para conviver os dois, tamanho os rebanhos daqueles dois homens, e a terra não dava para suportar aqueles dois rebanhos. Houve contenda entre os pastores, e você pode ler lá depois em Gênesis, capítulo de número 13. E eles se separaram, né? Então, a partir daquele momento que houve aquela separação, uma escolha na vida de Ló, uma decisão errada de se separar de quem estava sendo bênção sobre a vida de Ló, né? Porque Ló estava sendo abençoado por causa de Abraão, mas ele decide se separar achando que a bênção estava sobre ele, mas a bênção estava sobre Abraão. O chamado de Deus era para que Abraão fosse uma bênção. Então Ló estava com Abraão e Ló estava sendo abençoado. Então ele toma a decisão errada de se separar. E quando ele sai, ele vai habitar nas campinas e vai armando tendas até chegar a Sodoma e Gomorra. Nós conhecemos a história. E o final de Ló, né? Nós estamos lendo aqui no capítulo 3 de um homem abençoado, de um homem rico, de um homem próspero, de um homem que conquistou muitos bens, né? Que tinha sua família, que tinha tudo. Então, a partir daí, a gente vai ver agora falar sobre Ló no capítulo de número 19. Encerrando a história de Ló. E como encerra a história desse homem? Olha que triste, irmãos. Esse homem encerra a sua história sendo pai dos seus próprios netos. Suas filhas o embebedaram, a sua esposa havia morrido, virado uma estátua de sal, quando olha para trás. As suas filhas agora embebedaram ele. Uma noite, uma foi e teve relação com ele, na outra noite a outra foi e teve, e ali gerou dois filhos, né? E dali gera dois povos, os Moabitas e os Amonitas. Então a história desse homem encerra ali, né? Tendo relação com suas próprias filhas e gerando filhos que seriam seus netos. Triste, terrível a história, por causa de escolha, por causa de decisões, não era aquilo que Deus tinha, né? Então é muito interessante como nós começamos. É bom começar bem, é maravilhoso, mas melhor do que começar bem, a Bíblia está dizendo, é o fim, como será no nosso fim, né? E esse foi o fim da vida de Ló, né? Outro homem que nós podemos tomar, por exemplo,
é um homem chamado Saul, rei Saul, o primeiro rei da Bíblia. Primeiro rei. Primeira vez que se estabelece um reinado sobre Israel, alguém para reinar sobre Israel, Saul é escolhido. Por quem? Pelo próprio Deus. E Saul, ele era um jovem, um filho obediente, zeloso, honroso. Tinha todas as características de um homem bom. Saul tinha, né? Saul era um excelente filho que se preocupava com as coisas do pai, obedecia o seu pai, né? A história de Saul começa muito boa, sendo escolhido pelo próprio Deus. Lá em 1 Samuel a gente vai ver a história do rei Saul, né? E Saul ele é escolhido por Deus, como nós vemos lá no capítulo de número 9. O capítulo de número 9 vai falar disso, dessa escolha de 1 Samuel. Depois os irmãos podem estar acompanhando lá. E Saul, ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Sabia disso? Que Saul foi cheio do Espírito Santo? Está na Bíblia. 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 9, versículo de número 15, mais ou menos por aí. Você vai ver. E não só isso, mas ele foi transformado em um outro homem. O profeta Samuel diz: olha, você vai descer, você vai a tal lugar, lá você vai receber o Espírito Santo, você vai ser cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te transformar num novo homem. Vai ser transformado. Então Saul passou por todos os processos que todos nós passamos quando novo convertido. Recebemos o Espírito Santo, somos transformados, mas a partir dali existe uma caminhada. E isso é o que muitos não atentam, é no decorrer da sua caminhada. Todos nós, irmãos, quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador, quando nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos Ele como Senhor, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre nós, porque é uma promessa do Pai, é uma promessa do Filho, que o Espírito viria para habitar, para nos lembrar aquilo que Jesus falou. Então, nós recebemos o Espírito Santo. Saul foi transformado, nós fomos transformados, mas agora existe a caminhada. E aí Saul, escolhido o rei, né, quis até fugir do seu chamado, né, como é normal de todo homem querer fugir do chamado de Deus. Saul também fez isso, se escondeu, mas Deus disse: olha, Saul está em tal e tal lugar. Isso também você vai ver em Samuel, ainda no capítulo de número 11, a partir do verso 20. Então foi um começo impactante, né, na vida de Saul. Reinou, ganhou muitas guerras, muitas batalhas. Deus deu vitória a Saul ali por várias e várias vezes, e Saul foi construindo o reinado. Mas Saul começa a se perder na caminhada, começa a fazer escolhas erradas, tomar decisões erradas, e o fim de Saul é um final muito triste, né? O primeiro erro dele acontece lá no capítulo de número 13 de 1 Samuel, versículo 13 também você vai ver ali. Depois Saul também vai desobedecer mais na frente, no capítulo 15 de 1 Samuel também você vai ver, onde Samuel vai dizer para Saul: olha, tem porventura o Senhor prazer em holocausto e sacrifício quanto ao que se obedeça a sua palavra? Então Saul começa a se perder. Saul, ele vai a um ponto tão triste da sua vida de consultar médium, consultar aos mortos, coisas que Deus proibiu, abominou, e que o próprio rei Saul havia eliminado do seu povo qualquer pessoa que fizesse isso. Você pode ver isso também lá depois, no capítulo de número 28, ele havia eliminado todos. Mas agora esse homem vai praticar aquilo que ele sabia que era errado, né? Porque a sua caminhada está cada vez mais se distanciando da vontade de Deus. Ele está se perdendo, ele não para retornar, para retroceder. Então chega um ponto em que a vida de Saul encerra, no capítulo 31. E como encerra, né? Triste. Ele vai para uma batalha, seus 3 filhos são mortos naquela batalha, ele está ferido. Ele olha para o seu escudeiro e diz: olha, para que nenhum desses incircuncisos venha me matar, puxa da espada e me mata. Só que o escudeiro não teve coragem de ferir o rei. Então ele mesmo, o próprio Saul, se lança contra a sua própria espada e ele se suicida ali. E o seu escudeiro faz exatamente a mesma coisa. Então, assim encerra a história desse homem, né? Muito triste. Assim encerra ali a história de Saul. E tinha tudo para ser diferente. Não era isso que Deus tinha para Saul. Mas as nossas escolhas, Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus tem uma história maravilhosa para cada um de nós.
Quando eu falo em história maravilhosa, não é uma história que vai nos livrar de dores, de sofrimento e perdas, não. Mas o importante da história não é o começo, mas é o final, né? O final, e a palavra está nos dizendo isso. Melhor do que o princípio é o fim das coisas. Então, a história que Deus tem para cada um de nós é com um final maravilhoso. Mas para que nós possamos viver esse final, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos estar vivendo a vontade de Deus, né? E nós não podemos em nenhum momento sair desta vontade. Então, esses homens que eu dei o exemplo aqui muito rápido, se não fosse uma gravação a gente falaria muito mais, mas esses homens que eu dei o exemplo aqui muito rápido, eles nos mostram, nos comprovam que é possível você começar muito bem e terminar muito mal. E não faça isso, né? Não faça isso. Como é que está a tua vida? Como é que está a minha vida? Como nós estamos como cristãos, né? A gente vê hoje uma dificuldade muito grande para as pessoas servirem a Deus. A gente vê que as pessoas querem colocar barreiras e empecilhos em tudo para estar com Deus, para buscar a Deus. Nós, diante desses dias, nós criamos não, né? Nós estamos utilizando um aplicativo para transmitir a escola bíblica, né? E o que a gente sofreu para conseguir que os irmãos baixassem, fazer com que os irmãos entrem, né? E muitos ainda não estão participando, porque a gente vai colocando empecilhos para estar com Deus. A dificuldade era estar na igreja, o horário para vir na igreja. Agora você tem um culto dentro da sua casa, você tem uma escola bíblica dentro da sua casa, e muitas das vezes ainda não dá para participar, irmão. Ainda não dá para assistir ali, não dá para separar um tempo para buscar a Deus. O irmão Arthur até falou na pregação, na mensagem de quinta-feira. Agora, qual é a desculpa se nós estamos tudo parado, né? Ele falando a respeito do amor, da escolha. Então, muitas pessoas colocam empecilho em tudo, né? Ah, pastor, não dá para mim ficar, não dá para mim assistir, não dá para mim participar. Querido, você não está rejeitando a mim, você não está rejeitando a escola bíblica, você está rejeitando o próprio Deus. Você está fazendo escolhas, porque, irmãos, se eu sou cristão, como que eu sou cristão? Eu não posso separar na semana um horário para estar com Deus, para buscar a Deus ali, para ouvir a Deus por meio de uma palavra, por meio da escola bíblica, por meio de oração. Será que no começo a gente era assim? Ou no começo a gente estava lá, a gente queria tudo, a gente participava de tudo? E agora não, a gente vai colocando obstáculos, empecilhos. Então tome cuidado como você quer findar, como você quer chegar no final. Porque o fim pode ser a qualquer momento para qualquer um de nós. Nós podemos morrer a qualquer momento e ali chega o fim. E nada pode mais ser mudado. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos mudar, nós podemos tomar posições, nós podemos aí tomar direcionamentos, nós podemos aí seguir o caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Mas os dias são maus. A volta do Senhor está muito próxima, nós sabemos disso. Cada coisa que acontece, cada acontecimento, seja por lei da natureza, seja em relação a poderes, nós sabemos que tudo isso está concluindo para a volta do Senhor. Então, como nós estamos vivendo a nossa vida? Como nós estamos progredindo na nossa vida cristã? Melhor é o fim. Como vai ser o final? Como é que eu estou me preparando para isso? Não estou dizendo aqui que ninguém vai morrer, que você fica aí com medo de morrer agora. Não estou falando isso. Mas eu estou dizendo sobre a nossa vida com Deus. Homens que começaram bem, homens que tiveram princípios ali, mas que se perderam. E é isso que a gente vê hoje, muitas pessoas que começaram tão bem, que têm talentos, que têm desenvolvimento, têm chamado de Deus, têm dom de Deus, mas pararam, se desviaram do caminho, do chamado, do propósito. E como é que você vai encerrar a tua carreira? Como é que eu vou encerrar a minha carreira? Então, muito melhor é o fim. Não importa como a gente começou, não importa no decorrer dessa caminhada, quantas quedas aconteceu, quantos deslizes houve, mas o importante é: estou disposto a me levantar, a clamar ao Senhor,
e a mudar a minha história. É possível mudar a história, pastor? Sim. É possível me encontrar hoje perdido, afastado, distante e retornar ao propósito de Deus? Sim. Olhemos na vida de Sansão. Sansão é um exemplo disso para nós. Ele fez tudo o que não deveria fazer, ele desobedeceu a Deus em todas as áreas da vida dele. Ele agora se encontra caído, ferido e prisioneiro dos filisteus. Seus dois olhos foram furados, vazados. E ele agora está ali aprisionado, preso, servindo de chacota, servindo de palhaço para os filisteus. Isso está lá no livro de Juízes, se você quiser acompanhar, capítulo número 16. Juízes capítulo 16. Sansão agora serve ali de espetáculo para divertir os filisteus, porque ele fez tudo que não deveria fazer. O fim dele, olha como agora estava projetado o fim desse homem, um homem que foi guerreiro, que foi um vencedor, libertador, um juiz que libertou Israel, né? Afamado, que com a queixada de jumento matou 1000 homens, que tinha uma força sobrenatural, que ninguém prendia, mas agora como é que ele se encontra? Preso, amarrado, numa cela, com os seus olhos furados, servindo de zombaria. O Deus de Israel agora estava sendo zombado por conta de Sansão. E os filisteus adorando a Dagon, que era o Deus deles lá. E dizendo, Dagon é Deus, porque Dagon nos entregou o nosso inimigo. Dagon é Deus verdadeiro. E a história de Sansão poderia ter terminado dessa maneira, mas Sansão decide clamar a Deus. Se você acompanhar comigo, Juízes 16, versículo de número 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, deixe-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita, em uma e com a mão esquerda na outra, e disse, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Amém? Então Sansão decide encerrar a história dele diferente de Saul, diferente de Ló. Saul decide se suicidar. Sansão não, decide clamar a Deus, pedir forças ao Senhor só mais uma vez, para que tudo que estava acontecendo ali, toda a vergonha que ele estava passando e o nome de Deus sendo zombado, através daquele momento ali, o nome de Deus voltasse a ser glorificado. Quem sabe você se encontra neste momento, nesse estado da sua vida, servindo de chacota, o inimigo rindo da tua cara. Você não se levanta, você não avança, você não cresce espiritualmente, o inimigo só ri de você. Mas o Espírito Santo te convida neste momento a clamar assim como Sansão e a fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Porque honra maior Sansão teve na sua morte do que em toda a sua vida. Porque no momento daquela dor e daquela morte, ele decidiu clamar ao Senhor, pedir ao Senhor mais uma vez que usasse. E nós conhecendo o nosso Deus, que é Deus de perdão, Deus de amor e Deus de misericórdia, Deus poderoso, Deus longânimo, assim o Senhor fez na vida daquele homem. Sansão ali derrota todos os filisteus, todos os príncipes, mata todo mundo ali, né? E o nome de Deus foi exaltado e glorificado mais uma vez por meio da vida de Sansão. O fim de Sansão foi diferente. Como vai ser? Ou como você tem projetado ou trabalhado para encerrar, né, a sua carreira, para encerrar o seu fim? Como está a tua vida cristã? Atente para isso no nome de Jesus, medite sobre isso. Eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para
refletir juntamente com você, porque a palavra vem primeiro para mim. Como está a minha vida? Como é que eu tenho caminhado? Como está a minha caminhada cristã? E como é que eu pretendo encerrar a minha caminhada cristã? Amém, meu querido? Essa palavra eu queria compartilhar com você. Né? Melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Então não importa. Tem muita gente que só fica se lembrando, porque no começo era tão bom, no começo era isso. Ei, você precisa voltar. Você precisa acreditar que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, de que o mesmo Deus que estava com você no começo está com você hoje e vai até o fim. Então clame a Deus, porque Deus é um Deus de amor, um Deus de perdão e um Deus de misericórdia. Vamos orar no nome de Jesus e vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Pai, primeiramente, Deus, eu oro te pedindo perdão por todas as nossas falhas, as nossas fraquezas, negligência da nossa vida. Perdoa, tem misericórdia, Pai. E nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a estar no centro da Tua vontade, estar no centro do Teu querer, a não nos afastar e não nos desviar do caminho que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Cremos, Pai, que o fim das coisas serão melhores do que o princípio delas. Então abençoa cada vida, cada um, levanta, sustenta, fortalece, cada um que clama agora, que pede ajuda, que quer mudar de vida, não quer mais ser a mesma pessoa, não quer continuar do mesmo jeito. Ajuda, Espírito Santo, porque só o Senhor pode fazer isso. Como o Senhor fez na vida de Sansão, faz assim nesta vida para a glória do Teu santo nome. Faz assim na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, desta família, meu Deus amado, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos e agradecemos. Amém, meu querido? Que Deus te fortaleça, te renove, te restaure, te levante cada dia. E projete, se prepare, sonhe. Não queira findar da maneira que você está, mas queira cada vez estar melhor na presença do Senhor. Porque Deus tem muito mais para realizar na minha e na tua vida. Esta é a palavra que eu queria compartilhar. Se você está afastado, volte para os caminhos do Senhor. Volte para os caminhos do Senhor. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, confesse, recebe Ele agora no nome de Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação em nenhum outro. Só Jesus pode salvar a nossa alma. Só Jesus pode nos dar uma vida eterna. Só Jesus pode nos dar um fim melhor. Que Deus te abençoe. Abençoe tua casa, o teu lar e a tua família no nome de Jesus. Essa era a palavra que eu queria compartilhar com você. Assim eu oro e te agradeço, Senhor Jesus. Muito obrigado. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje para todo sempre, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. E até o próximo culto no nome de Jesus, se assim o nosso Deus nos permitir.